Amém. Uma honra poder estar com vocês. Uma honra, pastor. Obrigado. Quero dar honra ao pastor desta igreja, toda a sua diretoria. Dar honra à irmã Rita, ao Lucas, a Isabel, por essa tarde, por esse dia. E quero te dar honra à igreja de Jesus Cristo. Isso é especial para Deus. É bom estar aqui. Como o pastor já falou, eu passei o bastão para ele. Se eu não vou e vou participar do culto com o senhor, mas eu não tenho condições de falar, homem. Ele disse: não, você vai pregar. E é meio constrangedor pregar para vocês, gente. Que tem muito pregador bom, pastor. Tem gente boa sentada aí para ouvir nesta noite. Eu quero dar honra à minha esposa, guerreira. Dar honra à minha filha, que também está no mesmo processo que eu, se recuperando. Mas louvo a Deus por Ele estar comigo. E eu disse: eu preciso de você. O pastor disse que eu vou ter que pregar. E se eu não conseguir dirigir de volta, você vai ter que trazer o carro embora. Ela disse: então eu vou, pai. Eu vou estar com nós. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha. E louvo a Deus por poder estar aqui mais esta vez. Quero dar honra a cada visitante que veio, deixou o seu lar e veio para ouvir a palavra de Deus. E eu estou feliz, amados, porque eu comecei a ouvir os louvores. Eu vou contar, pastor. Eu perguntei para a irmã Rita, qual é o tema do culto? Você não se esquenta não, pastor. É tema livre. E quando chegou ontem, eu estou sossegado, queridos. Há quase um mês já. E disse: pastor, o culto tem tema. Mas não se preocupa com o tema. Como Deus é bom, queridos. Como Deus é bom. E eu já estava com tudo preparado. Mas faltava algo. E eu chorei muito. Eu estava sozinho naquela hora, dentro da copa. Hoje eu tenho um cantinho no serviço, onde eu posso ficar parado às vezes e olhar a palavra de Deus, conversar com o Senhor. E o Senhor me deu uma equipe, pessoas evangélicas. E é muito bom isso. É muito bom. O Senhor preparou um lugar para eu trabalhar. E eu estou empregado, queridos. Não faço nada. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu já trabalhei muito nessa vida. Mas eu dou honra a Ele pelo que Ele preparou na virada deste ano para a minha vida. E eu dou graças a Deus. E eu chorei muito. Me debrucei na mesa. Porque faltava algo para eu completar aquela mensagem. E ele disse: a mensagem ainda há tempo. E os louvores, se nós tivéssemos combinado, não seria assim. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. E lá no Jardim Guaraituba, quando eu digo assim, eu vou ser breve, um olha para o outro assim, sabe? E não vai terminar logo. Mas eu pretendo ser breve com vocês, até por causa das condições. Só se o Espírito Santo disser que não. E daí nós vamos correr, nós vamos pular. E onde não tem voz, nós vamos gritar. Nós vamos louvar o Senhor. Amém? Mas eu quero que você abra sua Bíblia para o livro de Marcos. No seu capítulo 13. Livro de Marcos, capítulo 13. Verso 28 a seguir. Porque Ele vem, queridos. Eu não sei
se você já consegue ouvir. Mas Ele está voltando. Ele vem. Ele vem. Então não desperdice o tempo. Porque Ele está voltando. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quanto já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Está de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabei quando será o tempo. É como um homem que ausentou-se do seu país, deixando a sua casa, a autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Assentai-vos. Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo, não posso esquecer do que o Senhor fez na minha vida. Contamos uma boa parte do que o Senhor fez por nós. Ele foi muito bom para nós, é bom para nós e será bom para nós amanhã. E eu meditando nesses dias sobre a palavra do Senhor, eu pude meditar que tudo que eu já fiz, e tudo que Ele já fez para mim, por causa daquilo que nós não sabemos lidar com Ele, o tempo. Nós não gostamos de esperar. Nós somos treinados para sempre estar na frente, nunca estar na fila. Não sei você não gosta, talvez, de ficar na fila do caixa do supermercado, na fila do INSS, ou quando aqui acontece muito, Paranaguá também está ficando meio que difícil, a fila do carro no trânsito, e você bem na hora, parece que acontece porque você está com pressa. Não, acontece porque tinha que acontecer. Tem coisas que o homem consegue evitar, tem coisas que só Deus pode fazer. Mas nós não estamos, uma sociedade, quando eu digo nós, uma sociedade que está dispersando na espera. Espera do quê? Da volta do Senhor. E no coração de muitos, e talvez eu esteja pregando para alguém, falando para alguém nesta noite, que está à beira de fazer isso. Minha bisavó, minha avó, meu pai, minha mãe já falava que Jesus ia voltar. Minha bisavó já foi.
Minha avó já foi. Minha mãe o Senhor já levou. E por incrível que pareça, quando eu ouvi o louvor, eu chorei porque eu lembrei da minha mãe. Quando eu estava levando ela para o pronto-socorro, ela disse: filho, não se preocupa, a mãe daqui a pouco volta para casa. O que eu não sabia, que 10 minutos depois, o Senhor ia recolher. E ela voltou para casa. É muita confiança, queridos. E quando eu ouvi o louvor, eu pude ver uma confiança tremenda. Eu disse: Senhor, será que eu tenho a mesma confiança que ela teve? Será que você que está me ouvindo, neste momento, você tem uma plena confiança que se soar a última trombeta agora, você vai se encontrar com Ele? O que tens preparado para quem será? O que eu quero dizer é que nós não estamos, a sociedade não está sabendo mais como lidar com isso. Porque quando nós lemos esta parábola de Jesus Cristo, uma profecia de Jesus Cristo, ele dizia que quando nós viste a figueira, e quando nós olhamos para a figueira, ali no começo da primavera, cai todas as folhas. E daí brotam uns botãozinhos. Daí parece a folha. Você é algum agrônomo, pastor? Não. Eu vivi na roça até os meus 18 anos. E quantas vezes eu me refugiei do calor debaixo de uma figueira. Na frente de nossa casa, no sítio, tinha uma figueira muito grande. E agora, esses tempos, eu fui para o sítio dar uma volta. Eu vi que ela está lá ainda. A casa não existe mais. A figueira está lá. E eu tenho certeza que toda a primavera, início de primavera, cai-se as folhas. Parece os botãozinhos dos figos e vem as folhas para proteger os figos. Chegou o verão. E o Senhor, sabe, quando você vê essas coisas, o verão está próximo. Mas quando você também vê rumores de guerra e rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, ele está às portas. Nós estamos vendo isso ou não? Então ele está às portas, ele está voltando. Isso nós não encontramos no gibi da Turma da Mônica ou nas palavras cruzadas. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, onde é inspirada pelo próprio Espírito Santo, dizendo que Ele vem buscar a sua igreja. E talvez o meu coração, talvez o seu coração, hoje nós louvamos e ouvimos falar o quanto o céu é maravilhoso, mas, igreja, o nosso pensamento é limitado sobre o que o céu é. Eu quero dizer que vale a pena, faça valer o tempo, ainda há tempo de corrermos para o Senhor, de encontrarmos com Ele, de renovarmos com Ele. Os acontecimentos do lado da minha casa não pode roubar a presença do Espírito Santo de dentro da minha casa. Os acontecimentos na sociedade não pode roubar a essência do Espírito Santo da igreja. Mas nós estamos vivendo um momento, pastor Anderson, que a gente encontra, meu querido, a paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde. Ué, o que foi que aconteceu? Ele não voltou. E eu desanimei. Aí eu desanimei porque aconteceu isso. Eu desanimei porque não me agradaram. Porque eu não tive oportunidade, a maior oportunidade que um homem, que um ser humano, que uma alma pode ter, é de estar no meio dos santos, adorando a Ele na beleza da sua santidade. A maior oportunidade que um homem pode ter. Pastor, como é que eu perco isso?
Eu fui criado num lar cristão. Mas chegou um tempo que a igreja não sustentava os meus prazeres. Sábado, domingo eu ia para a igreja com meus pais. Meio de semana eu ia fazer coisas erradas, que para mim parecia muito bonito, muito bom. E eu falei hoje, à tarde, que quando eu falei de Jesus pregando, eu estava de 16 para 17 anos. E meu pai, ele confiou para que eu pregasse dentro de uma casa onde nós estávamos fazendo culto de evangelismo. Porque meu pai não sabia que eu não era real naquele momento. Que minha mãe não sabia que eu não era real naquele momento. Que tinha algo roubando o Espírito Santo da minha vida. E talvez eu estou falando com alguém por causa do tempo, por causa dos acontecimentos, por causa do presidente, por causa do governador, por causa do pastor, por causa do pregador que não agrada mais com as palavras. Tem ali um ponto de interrogação dizendo: será que compensa? Mas você ainda tem tempo. Ainda há tempo. Tempo do quê? De reconciliação. Tempo de perdoar mais. Tempo de amar mais. Tempo de abraçar mais. Tempo de reconciliar mais. Tempo de ter mais comunhão. Ele vem. Ele vem buscar uma igreja zelosa de boa obra. Ele vem buscar uma igreja que tem a sua marca. Ele vem buscar um povo zeloso de boa obra. Ele vem, mas não deixa o tempo que você tem roubar isso. Aproveita o tempo que você tem e renova isso. Foi dito aqui que você não precisa vir na igreja para renovar isso. Na igreja é lugar de nós apresentarmos o sacrifício preparado. Sabe o que estava acontecendo com a minha vida? Eu tinha sacrifício. E o sacrifício era bom. Eu era músico. Eu amo ver músicos. Eu amo isso. Eu adoro Jesus Cristo. Mas eu amo isso. E se você chegar lá na minha casa, tem um sofredor bem na cabeceira do sofá. Que quando está doendo, que quando está difícil, eu pego ele: vem cá, deixa eu descontar em você. Pego aquele violão. E faço isso quando as duas não estão em casa. E ela sai. Eu aproveito, vou lá, pego o violão. É você e eu. E Jesus agora. E de repente, eu sinto algo sobre a minha alma. Mas eu fazia isso bem melhor que eu fazia o que eu faço hoje. Porque eu tinha sacrifício, mas eu não tinha altar reparado. Meu altar estava em ruína. E eu tinha 18 anos de idade. Ia completar 18 anos de idade. Meu altar estava em ruína, porque as minhas escolhas não estavam agradando a Deus. E Ele me jogou num leito de hospital. Permissão de Deus. E eu tive essa perna, parte do fêmur, toda apodrecida. E os médicos disseram: ele não anda mais. E para o que eu queria ser maneta de uma perna, não ia dar certo. Mas a minha mãe, que tinha intimidade com Deus, ela foi no canto da parede do hospital quando o médico disse, e deu uma olhadinha para trás e disse: Dona Helena, não adianta, só um milagre. Ela falou: eu sei, doutor José, em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para levantar meu filho desta cama.
O que eu não sabia, que eu estava barganhando com Deus. E Deus não barganha com ninguém. E o médico colocou uma sonda na minha perna, nesta região. E eu trabalhava na roça. E daí, se eu não trabalhasse, não tinha lavoura, não tinha verdura. Eu via meu pai e meu irmão indo para a roça. Mas eu, na hora que minha mãe começou a orar, e disse para o doutor, eu apresentei ele no altar. E eu não levei ele no altar à toa. Ele vai ser usado por Deus. E eu virei para o lado que eu podia virar e disse: Senhor, se o Senhor me curar, eu ganhei com Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande para conosco. Eu disse: se o Senhor me curar, eu vou te servir intensamente. Eu vou te adorar. Eu vou seguir meus pais, eu vou para a igreja. Vou reparar o altar do sacrifício. E o Senhor vai se agradar do sacrifício. Com 14 dias, eu voltei a andar. No 15º dia eu tinha que voltar no hospital. Quando eu entrei andando no hospital de Morretes, o doutor José olhou para mim e disse assim: que é isso? Com quem que você veio? Eu falei: vim sozinho. 30 minutos a pé da minha casa ao hospital. Por que eu estou te contando isso? Porque eu sou bonzinho? Não, porque a misericórdia de Deus que é grande. E talvez eu estou falando para alguém aqui que por muito pouco está pensando em parar. Não sabe mais fazer o que fazer com o tempo que você tem que aproveitar. Talvez você ouvia falar que tinha culto, arrepiava o corpo inteiro. Amanhã tem culto. E eu vou para a igreja culto, eu vi que culto poderoso de oração. Queridos, você já começa a se preparar em casa. Não sei vocês pregadores, se você já pregou para você mesmo no espelho. Eu digo que mente de pregador é meio maluca de vez em quando, sabe? Eu me tranco no quarto e prego para mim às vezes. E cara, tem que melhorar. O crítico é crítico, queridos. Tem que melhorar. Você está falando muito de você. E o foco não é você. O foco ainda é a palavra que está se cumprindo. Guarda o que tens, Apocalipse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Como que você tem guardado a tua vida? Ele está voltando. E eu pregava isso agora esses dias na igreja, meio parecido com isso. Eu disse: pare de tocar. Tinha um fundo musical. Eu disse: pare o fundo musical. Eu estou escutando o barulho de bronze. E os instrumentos musicais dos anjos são parecidos aos bronzes. Você já lustrou o prato da bateria? Chega bem próximo e dá aquela cantadinha quando você está lustrando. Eu estou ouvindo os anjos lustrando as trombetas. Uau. E eu estou vendo eles num preparo. E quando o Senhor da glória disser: é agora, vai soar uma trombeta. E a Bíblia diz que vai acontecer um alarido, pastor. Não sei se vai ser no final do dia, não sei se vai ser ao meio-dia, mas vão encontrar um Nissan Versa desgovernado na rua de Curitiba. Vão encontrar um Sandero Stepway descendo a serra para Paranaguá, desgovernado. O motorista não está mais lá.
a família dele não está mais lá. Vão procurar você, pregador, e você não vai mais estar lá. Vão procurar um ministério que louvava na igreja, e eles não vão mais estar lá. Porque o céu, as portas se abriram, porque no tempo de Deus, Ele veio buscar a sua igreja. Quem conhece aquele louvor que diz, vai ser tão lindo. Uau. E eu perguntei para alguém agora esses dias, o que você pensa do arrebatamento? Eu quero ver o arrebatamento. Não. Está errado, pastor. Essa cronológica está errada. Eu não quero ver o arrebatamento. Eu não quero ficar vendo você ir e eu ficar. Jamais. A Bíblia diz que todos os olhos verão e todos se dobrarão. Mas eu quero estar no arrebatamento. Vai ser tão lindo. Quando nós se juntarmos naquele coral maravilhoso. Uau! Se ensaia. Ei, crente. Quanto espera a volta do Senhor aqui? Agora baixe sua mão. Quanto espera a volta do Senhor? Quantos têm certeza que vai subir? Melhorou, pastor. Porque se não há certeza, hoje você pode aproveitar o tempo. Porque não vale a pena. Não vale a pena eu ser criado num lar cristão. Não vale a pena eu ser apresentado e ser ungido pelo pastor no dia da minha apresentação. Não vale a pena eu ser batizado em nome de Jesus. Não vale a pena eu receber o dom do Espírito Santo e falar em outras línguas. E naquele dia eu ficar observando o arrebatamento. Não vale a pena. Então aproveite o tempo que Deus te dá hoje. Talvez eu estou pregando para alguém que ainda não levantou a sua mão e disse, eu entrego minha vida a Jesus. Barganhar ou negociar a volta é uma decisão terrível. Por que uma decisão terrível? Porque não piscar e fechar de olhos. Então talvez não dê tempo de você levantar daí e vir aqui na frente hoje. Então tome essa decisão aonde você está. Em nome de Jesus, o Nazareno, entrega a tua vida a Ele nesta noite. Se você não fala mais em outras línguas, hoje é dia de você aproveitar o tempo, porque ainda as portas não se fecharam. No livro de Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. A Bíblia nos diz uma advertência para nós. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Um povo que tinha promessa estava disperso do seu Deus. Lembra que eu falei no início que as circunstâncias têm roubado o desejo de glória, o desejo do arrebatamento.
E quando você ora, parece que o céu tornou-se bronze. Você tem plantado, mas parece que o chão é de ferro. Rochoso que não brota nada. Você ora e as suas orações não é respondida. Você planta currículo e o emprego não chega. E vai batendo desespero. E você diz, Deus não está comigo. Ele vem. Ele está voltando. Então as circunstâncias tornam o nosso céu de bronze. Pastor, isso já aconteceu contigo? Já. Já, queridos. Quem vai assistir a gravação de hoje vai ouvir melhor na íntegra. Mas há 21 anos aproximadamente atrás, eu perdi meu irmão com 36 anos de idade com câncer de pulmão. Por que eu vou te contar isso? Porque eu prometi para Deus que onde eu pregasse, onde eu estivesse, eu ia testificar do que Deus fez na minha vida. E um médico olhou para mim. Meu irmão descobriu, viveu 3 meses e meio. Foi embora. E a única coisa que o médico me disse foi: eu sei que você é evangélico, mas tem uma dupla muito conhecida aí. Você conhece a Leandro e Leonardo? Eu falei, sim. De ouvir falar. E se pois é, Leandro tinha dinheiro, foi até para os Estados Unidos e não sarou. Esse câncer matou teu irmão. Esse câncer não tem cura. Então você precisa fazer o exame o quanto mais rápido possível, você e seu pai. 1 mês depois que tinha perdido meu irmão, meu pai estava limpo e eu estava contaminado com câncer no pulmão. Minha filha pequena, 2 anos fazia que eu tinha assumido a igreja do Jardim Guarituba. 2 anos e pouco. Não posso contar para minha mãe. E também não vou contar para minha esposa. Se aproveite a vida, Valmir. Porque você vai morrer. E eu não contei para ninguém. Só conversava com Deus. Parei de pregar? Não. Parei de evangelizar? Também não. Perdi a fé em Deus? Também não. Como eu fui abençoado em 3 anos e 8 meses, que eu fiquei em tratamento, às escondidas. Vamos fazer quimioterapia, vamos operar, vamos sacar o pulmão. Para quê? O senhor falou que não tem cura. 3 anos e 8 meses. Eu fui convidado para pregar em Balneário Camboriú. E eu sofri para pregar aquelas 2 noites, num trabalho seccional que teve lá em Balneário Camboriú. Frio, e eu suava. Suor escorria. Mas era de muita dor no pulmão. E quando nós voltávamos, no domingo, madrugada, já para casa, eu saí de lá, 20 para meia-noite. Cheguei na balsa. E eu saí para fora esperando que tivesse carga no outro lado para a balsa atravessar e trazer nós. Não teve mais dor. Não tinha mais dor. E eu comecei a chorar. Já sou chorão de natureza. Minha esposa saiu do carro, está acontecendo alguma coisa, amor? Tá. Estou lembrando do culto lá de Balneário Camboriú. Deus nos honrou esse final de semana, amor. Nós não somos dignos disso. 15 dias depois eu voltei no médico. Esperança renovada, esperança é a âncora da alma, querido. Nunca perca a esperança. O apóstolo Paulo fala isso. Que a esperança é a âncora da alma. Nunca perca a esperança. Você tem um Deus que promete vir buscar você. Voltei no médico ali na Angelina Caron.
E ele olhou os exames, de 6 em 6 meses, e eu fazia exame. E minha esposa, o que o médico falou? Uma mancha de nascença. E ele disse que eu tenho que acompanhar, porque meu irmão teve câncer. E ele não sabe, então tem que acompanhar. Mas eu já estava com outro semblante, com certeza. Só que como ela não sabia de nada, era normal. Porque eu levava na esportiva, queridos. Eu orava para as pessoas, como aconteceu lá, e as pessoas vieram testificar que foi instantâneo. E eu fui para o quarto do hotel, olhei para o espelho e disse, Deus, qual é o seu tempo na minha vida? Ele só fez assim, aproveite o tempo que eu estou te dando. Isso foi domingo, eu voltei a pregar. Aconteceu o que aconteceu. 6 meses depois eu tive que voltar no médico. Quando ele pegou o exame, as lágrimas rolaram. E ele disse, precisamos de mais 6 meses. E a ansiedade para contar para a família, soltar o foguete era muito grande. Aguenta. 6 meses depois eu voltei para o médico. E ele levantou, me entregou uma folha, para a honra e a glória daquele que vive e reina para todos sempre. Ele disse, você está limpo, você está curado, não tem uma sequela sequer no teu pulmão. Ai, gente, pensa num chorão até Paranaguá. Contei para a esposa, não contei para a mãe. Peguei todos os exames, colocamos na mesa da cozinha. E ela dizia, mas a mancha está aqui, amor. Tá. E a vontade de contar para ela. Ó, tá aqui, ó. Mas aqui tem um laudo. Joguei lá. E aqui tem outro laudo. E aqui tem outro laudo. Os 3 últimos laudos. Coloquei tudo no porta-mala do carro. Hoje eu conto para a igreja. Minha esposa vai saber disso lá juntamente com a igreja. Minha mãe vai saber lá juntamente com a igreja. Porque os exames dentro do porta-mala. Se alguém dissesse isso, não é verdade. Eu pegava o exame e apresentava. Está aqui o laudo. Porque eles não sabiam de nada. Como é que uma pessoa passa pelo câncer e continua pregando? Ele vem. A única esperança. Seu Valmir, o senhor vai morrer. Não nasci para esse mundo. A única coisa que eu pedia para Deus, deixa eu ver minha filha adulta, pequenininha, deixa eu ver como ela vai ficar. Porque dizem que eu sou lindo. Verdade, queridos. O pastor pediu para minha filha ficar de pé. E por sinal, minha filha é bonita. E a turma olha para ela e diz assim, é o senhor de cabelo. Não vou me alegrar nisso. Mas, Senhor, deixa eu criar ela. Deixa ela ficar adulta. O Senhor disse, você vai ver ela se formar. Você vai ajudar ela. Você vai brigar com ela quando ela não quiser ir para a igreja. Você vai chamar a atenção dela, porque você prefere ver ela chorar aqui do que chorar no fogo do inferno. E nós se acerra mesmo. Nós se acerra mesmo. Porque eu não quero ver minha filha no inferno, pastor. Então não perca a esperança, porque ele está voltando. Eu já posso ouvir o alarido. E eu quero estar preparado para encontrar com ele. E eu peguei o Covid e falei, agora quem tem sequela no pulmão vai embora. 50% do pulmão comprometido. Fui fazer o exame, não se preocupe, você não tem sequela nenhuma, é só o vírus. E Jesus, tu és bom demais. Sabe qual é essa esperança? É porque ele vem. E tem um tempo que ele está dando para mim e para você. Para você que ainda não entregou a sua vida a ele. Ele tem dado um tempo, ainda há tempo de reconciliação.
Ainda há tempo de você dizer: eu quero Jesus. Porque você não sabe o que você vai passar amanhã. Ah, pastor, eu não quero passar o que você está passando. Eu falei hoje à tarde, eu não quero isso nem para o meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo. Porque é triste quando você recebe o diagnóstico. Não, Maíta? A gente perde o chão. E tem hora que você quer contar para alguém. Mas eu não podia contar. Contava para Jesus. Para quem você tem lastimado os seus momentos. Para quem você tem contado a sua dor. Hoje é noite de reconciliação. Tempo de voltar para Jesus. Tempo de voltar a sentir a presença dEle. Tempo de voltar a falar em outras línguas. Tempo de evangelizar. Tempo de pregar que Jesus está voltando. Tempo de dizer: Ele vai te curar, por mais que você esteja doente na sua carne, mas a tua alma está curada, a tua alma está purificada. Você tem a razão, você tem a liberdade, você tem a essência daquele que está te sustentando, e você vai dizer: Ele vai te curar, você vai sarar. Mas sabe o que Ele quer fazer? Ele quer sarar a tua alma. Ele queria sarar as nossas almas. E Ele padeceu na cruz, porque Ele se preocupou com as nossas almas. Fica de pé nessa noite. Quem já pensou em parar um dia? Só eu? Quem já parou e pensou: não dá mais, vou desistir? Eu te pergunto hoje, qual é a receita? Eu falei para minha esposa agora esses dias. Eu ouvia muita coisa. Não ouço mais. E eu via um monte de coisa. Não vejo mais. Eu falo menos. Porque se eu não escuto e eu não vejo, eu não vou comentar. E nós estávamos no supermercado agora esses dias. E não era fila única. Os caras já chamavam, um mercadinho que tem perto de casa. E uma senhora atrás de nós começou a reclamar. E eu fui pro caixa. Furou a fila. Eu. Aí minha esposa falou: você não ouviu? Era para você que ela estava falando. Tem coisa que eu não escuto mais. Nem olhei para a mulher. Porque eu podia olhar assim: ô, bênção. Quer me tirar da graça? Mas é isso que nós falamos como crente. Porque nós somos poderosos, queridos. Que nós não imaginamos que aquela é uma alma que precisa de arrependimento para esperar a volta de Jesus Cristo. Está desperdiçando o tempo. Talvez eu estou falando para algum esquentadinho aqui, feito eu. Eu já fui chamado de brigão, gente. Você é muito brigão. Talvez eu estou pregando para alguém que tem sacrifício. Mas o altar precisa ser reparado. Eu não conheço a todos aqui. Conheço o Lucas, pequenininho, quando ele batia a bateria. E olha que eu não sou tão velho assim. Conheço outros que eu vi menino na igreja. E eu sou novinho, gente. Fiz 15 ontem. Só que eu posso estar pregando para alguém nesta noite que o altar precisa ser reparado. Talvez eu falei tudo para você e você disse: alguém contou a minha história para esse homem. Eu já pensei assim também. Com a permissão do seu pastor, eu quero te convidar a chegar nesse altar.